a professora Andréa Moraes, pesquisadora da área de docência e inovação, professora do mestrado e doutorado em educação e também do PPG de Direito. A professora Cristina Pescador, que é pesquisadora na área de tecnologia e educação, atua em diversos cursos de graduação e também no UX Línguas Estrangeiras, também docente do PPG Edu, e além disso é egressa do nosso programa. Também está conosco a professora Cineri Moraes, egressa do PPG Edu, investigadora da área da educação, coordenadora do programa de formação pedagógica e professora da rede estadual de ensino. A professora Rochelle Maciel, egressa do PPG Edu, pesquisadora na área de infâncias e atualmente fazendo pós-doutorado no nosso programa e coordenadora pedagógica da educação infantil. Também está aqui a professora Eliana Rella, pesquisadora da área de História, professora do mestrado e doutorado em Educação e também coordenadora do programa de pós-graduação em História. E a professora Flávia Broqueto Ramos, professora e pesquisadora da área de Literatura e Leitura Literária, professora também do curso de Biblioteconomia da graduação e no mestrado e doutorado em Educação, e também do programa de pós-graduação em Letras. Então, com esse time de mulheres educadoras, professoras, com trajetórias e experiências diversas, nós estamos aqui para tratar de um tema complexo, desafiador e bastante instigante, que é a formação e docência. A formação é um processo contínuo, ainda mais para nós, professores. E eu quero falar um pouquinho sobre o programa de pós-graduação em educação, que é um programa de formação de pesquisadores na área da educação, com os cursos de mestrado e doutorado. O nosso compromisso é com a reflexão coletiva, crítica e a produção de pesquisas que contribuam teórico e metodologicamente para concepções de estratégias, políticas e práticas capazes de fomentar melhorias nas condições educacionais da nossa região e na educação como um todo. O nosso programa, ele se organiza em duas linhas. A linha 1, que é de História e Filosofia na educação, ela acolhe estudos acerca das instituições, formação docente, discente, políticas, práticas e culturas escolares. Ela envolve sujeitos, espaços, tempos, saberes, currículo, disciplinas e materialidades, mas também investiga espaços não escolares, movimentos sociais, intelectuais da educação, investigando o cotidiano, conceitos, relações entre os pensamentos filosófico e pedagógico, histórico. E a linha 2 denomina-se processos educacionais, linguagem, tecnologia e inclusão. Essa linha acolhe e envolve investigações voltadas a contextos educacionais formais e não formais, mas especialmente relacionados à formação de professores, à linguagem, à infância, à educação especial e educação inclusiva, ao ensino da língua, literatura, cultura digital e tecnologias. Bom, as pesquisas produzidas no nosso programa têm o seu produto final, as teses e dissertações, mas também trabalhamos para que se ampliem essas produções, os resultados das nossas pesquisas em artigos, capítulos de livro, livros, cursos, vídeos, eventos, objetos de aprendizagem e outras produções que pretendem contribuir com a reflexão e a melhoria da educação em nosso país e chegar mais facilmente ao professor e à escola. Então, se você ficou interessada, interessado pelo que fazemos, estudamos, pesquisamos, eu convido a visitar a nossa página, a página do programa, no site da UX. No chat a gente vai colocar o link, visitar o nosso Facebook, o Instagram. Nós temos seminários que são disciplinas abertas para quem não está fazendo mestrado, mas tem interesse em estudar alguns dos nossos temas, para quem deseja estar fazendo mestrado. Estamos também com o processo seletivo aberto para as turmas de mestrado e doutorado, que iniciam em 2021, e com a novidade que em 2021 a turma do mestrado terá aulas nas terças e quartas no período da noite. Então, introduzindo a nossa conversa agora, eu passo a palavra
para a professora Terciane. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde, olá a todos e a todas. É um prazer compor essa roda de diálogos em educação. E nesse momento, então, quero compartilhar com vocês que nós, justamente com esse compromisso da formação e impactados como estávamos e continuamos, de certo modo, impactados decorrente, né, de toda essa situação da pandemia, ainda no mês de março, eu conversava com a professora Cláudia Alquati Bisol, a professora Carla Valentini, nossa coordenadora do PPG Edu, e refletimos, né, sobre essa situação da pandemia e como nós poderíamos, enquanto programa de pós-graduação em educação, de alguma forma, cumprirmos e continuarmos cumprindo com o nosso compromisso por meio da partilha dos saberes e experiências e talvez contribuindo, então, com uma reflexão um pouco mais cuidadosa e divulgada por meio de outros canais, mediante o isolamento social e esse distanciamento. Depois de conversarmos, de certa forma, com uma decisão já em mente, nós criamos um canal do YouTube que se chama, né, Diálogos em Educação e Escola e Coronavírus, e desde então temos feito gravações mobilizando professores do programa de pós-graduação em educação e egressos. Então, a primeira publicação das gravações, ela se iniciou, né, em abril, a primeira foi dia 20 de abril, mais especificamente, e desde então nós temos totalizado 38 vídeos publicados até o momento. É um convite à reflexão, ao compartilhamento de saberes, experiências, para pensar a instituição escolar neste tempo de pandemia. Mas por que o criamos e qual é a concepção que está ali posta? Nós nos encontrávamos sensibilizadas e mobilizadas pelo compromisso social da universidade, mas também do programa de pós-graduação em educação, e mais do que isso, nosso compromisso individual enquanto pesquisadoras, professoras, formadoras de professores nas licenciaturas e como cidadãs também. E queríamos e desejávamos contribuir, mesmo que de forma singela, com um momento de dificuldade, porque passamos, um momento coletivo que nos atinge a todos enquanto sociedade. Não queríamos nos calar ou nos conformar com a impossibilidade do presencial. E queríamos, então, assumir, mesmo mediante, né, alguns limites no uso de certas ferramentas tecnológicas, o desejo de transformar, né, a possibilidade dos conhecimentos que coletivamente nós havíamos construído por meio da pesquisa, em um conjunto, né, de possibilidades para disseminar, ampliar e criar essa rede de solidariedade, mesmo que as nossas respostas fossem parciais e inconclusas. E realmente nós acreditamos que se não sabemos sozinhos como enfrentar e fazer frente aos desafios que o coronavírus tem produzido na vida, mas principalmente na instituição escolar e nos seus modos de funcionamento, nós tínhamos a percepção de que no coletivo, por meio da partilha, talvez nós pudéssemos encontrar algumas respostas, né? Certamente não todas, mas algumas. E nos perguntando, então, sobre quais os sentidos da escola para a sociedade brasileira. Agora que essa instituição escolar, né, estava e permanece fechada, como manter os vínculos com os nossos estudantes num país marcado por tantas desigualdades, para que elas não se tornassem tão acentuadas? Queríamos discutir, refletir essas questões da desigualdade, né, social, dos vínculos, da possibilidade de manter alguma aprendizagem, será possível, com que estratégias, como os professores têm feito isso, como nós, enquanto pesquisadores, temos pensado, e principalmente também refletir sobre a própria formação de professores em meio às demandas e a todos os desafios que nós enfrentamos. É certo que nós precisamos reconhecer que a escola, muito antes da pandemia, já se via com um leque de desafios, né, a serem enfrentados. Em meio à pandemia, certas situações se potencializaram. E justamente nesse convite para refletir sobre a construção de ambientes de aprendizagem, ambientes educativos, né, que estivessem atentos a essa diversidade de condições das famílias, né,
sensíveis às muitas dinâmicas de aprendizagem e aos limites também que existiam, nós pensamos, então, que era preciso pensar num novo espaço, num novo tempo para fazer a escolarização. E talvez propormos, né, o estudo por meio de uma cooperação, um estudo entre professores por meio da cooperação, trocando dicas, trocando ideias, promovendo, então, esse aprender a aprender, né, na urgência, né, em meio à urgência, criando, reinventando, promovendo de alguma forma essa formação de professores que pudesse ainda estar refletindo e pensando o exercício da cidadania, a emancipação, né, e o compromisso coletivo que nós temos enquanto sociedade, mas também enquanto sujeitos deste mundo, desse planeta. Então, sabemos dos muitos limites, né, mas também identificamos professores, redes e coletivos que conseguiram inventar respostas úteis e pedagogicamente consistentes através de dinâmicas de colaboração dentro e fora das escolas. Parece que toda essa experiência e esse conjunto de evidências que nós temos tentado sistematizar, né, pelas mais diferentes formas e iniciativas nesses meses que temos atravessado nessa pandemia, faz com que nós tenhamos o convite para hoje pensarmos realmente essa formação dos professores. E a partir, então, dessas experiências, nos faz repensar o ensino, o trabalho docente, nos faz pensar que na urgência, a inventividade e a criatividade podem ser potencializadores para respostas importantes que precisaremos para o pós-pandemia. Neste tempo, então, de aceleração dos acontecimentos históricos, urge pensar as mudanças profundas que vivenciamos e no coletivo nos dispormos a pesquisar e a contribuir para a afirmação de uma educação como um bem público e um bem comum. Um bem comum e público que a nossa sociedade não pode, certamente, prescindir. E, portanto, né, eu coloco nessa nossa roda de diálogo agora o questionamento. Que formação de professores, inicial e continuada, e mesmo quais professores no pós-pandemia? E convido e penso que posso passar, então, a palavra à professora Andréia para nos ajudar a refletir sobre essa questão. Obrigada, professora Terciane. Cumprimento a todos os colegas que estão aqui presentes, a todos os professores e professoras que estão nos ouvindo neste momento. E, inicialmente, assim, expresso minha gratidão, ao mesmo tempo minha alegria em estarmos juntos neste momento, dedicando um tempo para aprender, dedicando um tempo para dialogar, para compartilhar experiências, compartilhar saberes vinculados à docência, à formação de professores, dimensões pedagógicas e dimensões avaliativas. A partir da provocação lançada por você, colega professora Terciane, me ocorre exatamente essa pergunta também. Que significados nós atribuímos à formação docentes? Aos docentes, ao professor, enquanto pessoa, enquanto profissional. E aí eu logo aponto um dos movimentos, que é o investimento na formação continuada e na formação permanente do professor. Aqui nesse momento lembro de um dos autores, o professor Francisco Ibernon, poderíamos trazer vários outros, como o professor Antônio Nova, o professor Donald Schoen, dentre outros que trabalham e inclusive investem na formação continuada de professores e nesse movimento com a prática docente. Pensando o processo contínuo, pensando o momento da formação como um momento de reflexão prático-teórico, um momento de estudo para qualificar a sua docência e os seus processos formativos docentes. Inclusive, o professor Francisco Ibernon aponta nos seus estudos, nas suas pesquisas, da importância deste momento de formação, porque ele permite e possibilita, capacita os professores a gerarem conhecimentos pedagógicos por meio de uma análise da prática educativa. Então, esse movimento de pensarmos uma epistemologia da prática, movimentada pelos processos teórico-práticos da pesquisa.
E aí é com esse olhar que eu compreendo e ao mesmo tempo me aproprio da dimensão da educação, da dimensão da formação docente, imbricados na dimensão da docência, da prática, da pesquisa, dos processos de ensino e de aprendizagem, mediante as especificidades de um currículo, das áreas de conhecimento, das políticas educacionais. Diante das mudanças vertiginosas de um contexto no qual nós estamos inseridos, da inserção das tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem, também dos modos de organização das instituições escolares. E aqui nós poderíamos citar as questões vinculadas a culturas, tempos, espaços, saberes, currículos, a integração escola, família, sociedade, do compromisso com a aprendizagem, com o desenvolvimento humano e social, do diálogo, do acolhimento, da participação e do pertencimento. Nesse contexto todo, como ficam as dimensões pedagógicas e as dimensões avaliativas? Para juntos pensarmos sobre isso. Aqui eu me inspiro, nesse momento, trago o professor Boaventura de Souza Santos, que incansavelmente, em suas falas e escritas, ele propõe um movimento da mudança paradigmática, da superação de uma visão positivista, tecnicista, do ensino vinculado aos conteúdos isolados e fragmentados. Acolher um paradigma emergente, pensando sobre o movimento do conhecimento prudente para uma vida decente, para uma ecologia de saberes, para a diversidade, a pluralidade, a singularidade, o autoconhecimento, a inclusão, dentre outros elementos que estão presentes no nosso cotidiano educacional. Que possamos, então, nesse sentido, a partir desse cotidiano, olhar a dimensão educativa, científica e pedagógica. Momento propício para que e estudantes se mobilizem para aprender, já mencionado pelas professoras Terciane e Carla sobre esse movimento. As dimensões pedagógicas de organização de uma aula não são e não serão mais as mesmas. O cenário da pandemia tem nos desafiado a superar a diversidade de situações que tem exigido muito dos professores, dos estudantes e das famílias, para se adaptarem, construírem, reconstruírem e viverem novos processos educacionais. Frente a esse cenário, um cenário mundial e também tão próximo ao nosso contexto, mais uma questão que vem à tona. Como fica a avaliação, pensando a avaliação enquanto processo de ensino e de aprendizagem? Continuará sendo a mesma? Convido-os para isso a refletirem sobre essa problematização, pensando que não temos respostas, pensando a possibilidade de várias perguntas, vários desafios que estão presentes nesse cenário, relacionando com o contexto em que nós estamos de isolamento social, de pandemia, e também o cenário de pós-pandemia, rompendo com certezas, acolhendo dúvidas, perguntas, incertezas, desafios. Ao mesmo tempo, superando a visão da avaliação como um fim, que durante anos ela esteve centralizada com muita força e, por vezes, entendida apenas como um instrumento prova. Um desafio a todos nós, nos sentirmos acolhidos e desafiados ao contexto dos novos processos educativos. Que se pense a avaliação, que se contemple a partir de uma dimensão da aprendizagem, da dimensão da humanização, da formação e da emancipação. Que esses pilares sirvam de referência para pensar um processo avaliativo vinculado a um projeto pedagógico de uma instituição educacional, ao seu planejamento, suas metodologias, pensando na culminância da construção de novos conhecimentos, de novas vivências e de novos saberes. Para isso, me ocorre mais uma pergunta. Quais e que instrumentos contribuem para esse processo avaliativo?
E é claro que essa pergunta, e fica um convite para nós pensarmos coletivamente sobre isso, e aí eu convido vocês, já sinalizando o pertencimento deste processo à formação continuada. Este também é um papel da formação continuada, buscarmos constantemente atualizações. Como potencializador essa formação para um processo de estudo, um processo de construção, de criação, de pensarmos as dimensões da docência nos processos pedagógicos e avaliativos. Então, sintam-se acolhidos e convidados a vivenciarem um processo de formação continuada. E assim possamos superar a visão de uma docência individualizada. E que os desafios pedagógicos sejam o elo para nos fortalecer, nos unir enquanto docência, enquanto categoria docente, e que possamos fortalecer o elo de relações com a família, com a escola e com a sociedade. Para finalizar, apenas um recorte das contribuições do professor Boaventura de Souza Santos, num dos seus escritos sobre a pedagogia do vírus, no qual eu convido vocês depois, se tiverem interesse, a conhecer essa escrita. E ele nos diz que a pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas. Esta situação torna-se propícia para que se pensem alternativas aos modos de viver, de produzir, de consumir, de conviver nestes primeiros anos do século. E aí eu finalizo com esse desafio, me sinto também desafiada pelas provocações trazidas pelo professor Boaventura, em pensarmos alternativas aos modos de viver a educação, de viver a docência, os processos formativos e avaliativos, em prol da dimensão da humanização e da vida. Nesse momento, então, para prosseguir esse debate, eu também convido a nossa colega, a professora Cristina Pescador, que prosseguirá com as suas contribuições. Muito obrigada. Obrigada, Andréa. Muito bom estar aqui com as colegas, saber que temos outras pessoas interessadas em educação, preocupadas em como vai ser a educação, que estão aqui nos assistindo e que poderão nos assistir depois, com que esse vídeo será disponibilizado. E trago para a discussão, trago para a roda de conversa uma coisa que sem ela nada disso estaria acontecendo, a tecnologia. Muito se pesquisa, muito se pesquisou sobre o uso da tecnologia, sobre a inserção da escola na tecnologia, e de repente chega um vírus e a escola se fecha, e como nós vamos fazer para acessar as nossas aulas, para contactar os nossos alunos? Então, alguns estudiosos estão dizendo que em 15 dias a história da tecnologia na educação transformou o que se falava há mais de 15 anos. Nós tivemos que incorporar a tecnologia na nossa sala de aula, no nosso fazer docente, nas famílias, no estudante. A tecnologia, sem ela, nada disso estaria acontecendo, né? A Andréa falou na formação continuada, várias políticas públicas de formação continuada existiram nesses 15, 20 anos de tecnologias na educação, sempre pensando em inclusão digital, pensando em acesso à tecnologia, pensando em como usar a tecnologia, e sempre sendo muito criticado por estudiosos por pensar simplesmente na inclusão, e não pensar numa emancipação do professor e do aluno que pudessem ter a tecnologia como um elemento da sua prática, um elemento da sua vida cotidiana, e o coronavírus fez isso para nós, né? Sem ele, nós não teríamos aulas acontecendo, não teríamos material sendo disponibilizado, não estaríamos nessa conversa, não teríamos criado o canal para essas conversas e tantos outros canais, né? Observa-se que se o professor se viu diante de uma situação que, com formação ou não, eu digo que foi mais ou menos como tu estar na frente de uma piscina, ou tu salta, ou tu salta.
né? Se tu quiser te molhar, só tem um jeito. E foi o que aconteceu conosco. Todas as resistências de uso à tecnologia que historicamente aparecem nas pesquisas se transformaram em redes de apoio, né? A Andrea falou de não estarmos sozinhos. Não estamos mais sozinhos, nós estamos sozinhas nas nossas casas, cada professor na sua casa, cada estudante na sua casa, mas se observam várias redes espontâneas de apoio de colegas pedindo socorro para saber como fazer um vídeo, como o meu vídeo está muito pesado, como que eu faço a edição. Nós temos a Terciane sendo nossa videoprodutora, né, professora do programa de pós-graduação. Não estava no script isso, né, Terciane? E tudo isso vem para um conceito que é mais ou menos recente na tecnologia e que se faz evidente agora, que é o conceito de emancipação digital, que ele é muito maior do que a simples inclusão digital. O que é a emancipação digital? É isso que está acontecendo. É ter a questão técnica, o acesso, ter o conhecimento de como fazer e ter a autonomia para produzir conteúdo digital. E todos os professores que foram desafiados a entrar nesse mundo digital com o coronavírus, a partir de suas casas, transformaram a sua sala de aula numa coisa que o Fernando Becker diz que deveria acontecer, que é a sala de aula ser um laboratório, onde o professor experimenta coisas novas junto com seus alunos, junto com seus alunos. E essa rede de apoio acontece também com os alunos. Eu aprendi muita coisa nas minhas aulas com sugestões dos meus alunos. Aprendi muita coisa com sugestão dos meus colegas. E a gente aprende na hora, porque a aula online e síncrona, como nós estamos fazendo, ou a aula à distância, que eu não faço, que a rede estadual e a rede municipal está fazendo também, que o professor não tem o acesso direto para o aluno, a solução tem que ser quase imediata. E a gente precisa ter essa preparação. E aí voltamos, né? É um ciclo que nós continuamos, que é a necessidade de formação continuada, com rede de apoio, com todo mundo trabalhando junto, todo mundo disposto a fazer alguma coisa, né? E assim como a Andrea traz um autor, eu trago uma professora que eu gosto muito, que foi nossa parceira em várias pesquisas, que é a Eliane Schlemmer, né, que é uma professora que há muito tempo também trabalha com as questões da tecnologia, e ela diz que depois desse período de emergência mundial é necessário pensar em criar e desenvolver estruturas que respondam às mudanças e às necessidades da formação docente e da educação ao longo da vida, né? E esse é o cenário que nós estamos. Sabemos que o mundo, de um modo geral, não vai ser o mesmo depois do coronavírus. E a educação também não. Então, agora eu agradeço a atenção de vocês e passo a vez da conversa para a próxima colega. Boa tarde, colegas. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre algo que nos inquieta, né? E ao mesmo tempo está nos oportunizando muitas aprendizagens, muitas reflexões e muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Bem, a partir da questão proposta, então, pela colega Terciane, e pensando nos docentes e nos jovens do ensino médio também, que perpassam essa etapa da educação, considerando a pessoa que mora no professor, a partir dos estudos de novo, e também as identidades que perpassam as juventudes para além do ser estudante, conforme Juarez Dairel, é que ao longo da ação docente, e principalmente nesse momento de pandemia, é importante pensarmos na constituição de uma rede. Eu trago aqui uma rede, pensando também nos nós desta rede, nos nós que compõem a trama, que compõem a amarra desta rede, e também trazendo nós
considerando os sujeitos envolvidos coletivamente nessa rede. Então, uma rede que segue se constituindo e também acolhendo outros e novos nós na articulação, né, dos processos educativos que estão sendo construídos e constituídos diante dessa realidade que nos impõe mudanças, que nos impõe reflexões, que nos impõe pensar diferente. Então, uma rede que, na medida do possível, possa envolver enlaces, ligações, mobilizadoras de atitudes de colaboração, de reflexão, de escuta sensível e crítica, na mediação de vínculos com aprendizagem para a articulação de uma formação que contemple, junto aos jovens do ensino médio, junto a toda a educação básica e, por que não, na educação superior, dimensão reflexiva e atenta às realidades que os estudantes e as instituições nos mostram. Também uma dimensão que envolva sensibilidade e flexibilidade nas propostas e nos planejamentos, considerando a diversidade imensa, né, e as individualidades que perpassam todo esse cenário social e educativo. Também uma dimensão que envolve a criatividade articulada com as juventudes e com as novas rotinas que foram impostas a todos nós de forma repentina. Além disso, o estabelecimento de espaços de escuta e de diálogo para dar voz aos estudantes e também aquilo que o cotidiano nos mostra nas narrativas que a gente tem acesso nas nossas aulas, nas narrativas que a gente tem acesso via textos, via chats, enfim, os diferentes canais de comunicação que se estabelecem nesse cenário e também as ações que estão acontecendo e a gente tem acompanhando, né, diferentes ações, muitas aprendizagens, porque várias ações são positivas, outras nem tanto, então é um reaprender, um refazer. Além disso também, uma dimensão humanizada e compromissada, com os processos pedagógicos inovadores, criativos, adaptados, de diálogo, de empatia, de coletividade, a fim de manter e fortalecer os vínculos com a escola e com a aprendizagem. Vínculos esses bastante afrouxados, né? Se nós pensarmos nesses nós no início da pandemia e que agora diferentes profissionais, diferentes educadores e instituições estão buscando alternativas para que esses vínculos voltem a se fortalecer. Também uma dimensão motivadora do protagonismo dos jovens. A gente percebe tantas ações sendo potencializadas, mas ao mesmo tempo há que se pensar nas realidades de jovens com muitas dificuldades de acesso às aulas, né? Os processos de aprendizagem que estão sendo viabilizados muitas vezes da melhor maneira, mas que não estão conseguindo atingir todos os estudantes, como de fato seria necessário. Também atitudes de estudante, né, que precisam estar presentes no professor, atitudes pesquisadoras, investigadoras, curiosas, na liderança e também no apoio de processos de esperança, com reflexão e posicionamento pedagógico, social e histórico. Também é importante que nós, docentes, e os demais docentes que estão conosco aqui nesse momento, se permitam arriscar, acertar, errar, refinar, experimentar com. Eu tenho presenciado também como professora da rede estadual, como os professores estão aprendendo com os seus estudantes, com os alunos. Então, esse experimentar como tanto a Cristina como a Andrea trouxeram, estão sendo vivenciados no momento, né? Nesse momento de pandemia. Entre tantas outras ações que perpassam o fazer docente nesse momento, que muitas vezes não chegam até nós, mas a gente sabe de muitas ações positivas acontecendo. E muitas ainda que precisam acontecer. Então, o quanto é necessária a nossa aproximação com essa realidade, o quanto é necessária
a nossa provocação e o nosso pensar diante do cenário que se apresenta. Considerando também os diferentes espaços em que eu atuo, ou seja, né, na docência do ensino superior, com a formação de professores e também na coordenação pedagógica em escola pública, esse cenário de pandemia tem o papel, sim, de fortalecer e criar novos nós entre os pares que se aproximam, não fisicamente, mas que se aproximam diante da necessidade de construir e de manter as ações e as relações pedagógicas, com uma atenção, pensando agora na coordenação pedagógica, né, com uma atenção para a mediação entre o professor, os estudantes, as famílias, a direção, a mantenedora. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa nessa diversidade de nós, também é importante que a gente possa estar articulando todos esses sujeitos nós envolvidos nesse processo. E também na orientação dos planejamentos, apoio aos professores, enfim, propostas de formação, como as colegas que me antecederam trouxeram, demandas burocráticas, né, porque essas também exigem um fazer que faz parte, né, dos processos e das ações educativas. Enfim, colegas, uma docência voltada para a ação educativa. Acho que a gente extrapola os espaços escolares numa ação educativa e sim trago novamente aqui como uma rede que se fortalece e se constitui de diferentes nós da trama e nós sujeitos, nas suas individualidades e nas suas particularidades, nas suas potencialidades, envolvendo uma multiplicidade de experiências vividas numa pluralidade de realidades. Então, finalizando esse espaço, que a gente possa estar constituindo e ampliando e fortalecendo essa rede em busca de ações educativas que, de fato, se constituam de forma mais séria, né, mais envolvente e mais abrangente, considerando todos os indivíduos e todos os sujeitos envolvidos. Então, acho que nós temos muitas questões, né, a serem discutidas e esse espaço é um espaço bastante positivo para que a gente possa pensar e pensarmos juntas. E trazendo, então, essas questões de escola, né, e de processos educativos, Rochelle, acho que agora tu poderia conversar um pouquinho com a gente sobre educação infantil, então. Obrigada. Então, dando continuidade a esse diálogo, né, e da pergunta da professora Terciane em si, né, essa dimensão escolar com a infância é algo que eu diria assim, difícil, né, em todo esse momento, e principalmente quando a gente está falando em formação de professores, né, porque vivendo, né, e acompanhando intensamente a escola, eu também estou na escola, né, e vendo pelas redes sociais, questionamentos, as demandas que acontecem, né, em relação ao ser professor de criança pequena, é algo que nos desafia, eu diria assim, bruscamente nesse período de pandemia, e eu acho que pós-pandemia também, né, o como a gente vai lidar com tudo isso, né, porque é um período muito singular, muito diferente, porque nós nunca falamos em educação infantil, em ter aula síncrona, em ter aula remota, em ter de repente, plataformas digitais para crianças de 2 anos, né, como tem se vivido, né, 3, 4, né, pelo período da idade em si, em que elas vivem intensamente isso. Então, nós passamos de um período de relações, né, muito intensas na escola, de brincar, de ter uma ludicidade, para bruscamente viver esse momento de ser professor, que teve que inovar muito rapidamente, né? Teve que se renovar também, né? Teve que passar um período longo agora, preenchendo inúmeros protocolos, teve que escrever muito, elaborar outros planejamentos, porque nós tínhamos uma carga horária, né, muito diversificada com a primeira infância, em que se vivia isso
muito pelos pátios, né, pelos parques, pelos laboratórios em algumas realidades, e que bruscamente isso teve que viver por uma tela, né? E ele poder, esse professor, refletir sobre essas situações que acompanhavam no dia a dia. Então, os professores, teoricamente, passaram por uma revolução, né, com a primeira infância muito brusca, né, e que essa questão de experimentar esses avanços que nós estávamos tendo devido à legislação, com a BNCC, né, com a Base Nacional, tivemos que retroceder em muitos aspectos, né, presentes na escola. Então, porque se isola, principalmente com as crianças pequenas, que é o né, no seu espaço de escolarização. Então, crise provocada pela pandemia, os sistemas educacionais então tiveram que criar em seus programas, né, à distância, passar a esses professores, né, eu diria assim, como os colegas colocaram, tiveram que aprender rapidamente esses processos, né, e que fossem ao mesmo tempo criando alternativas diferenciadas com essas crianças pequenas, né, pensassem em propostas de apoio, principalmente psicoemocional para os professores e crianças que ao mesmo tempo se intensificou essa comunicação entre as escolas e a família, né? Então, esse atendimento aos professores nesta relação, né? Que formação a gente tem muito humana, né? De ouvir, de escutá-lo a todo momento. Então, porque eu acho que tem uma clareza muito grande nesse processo que, bruscamente, nós temos que estar formando professores que estavam nesses corredores, nesses espaços, nesses jardins, transformar em espaços, todos esses espaços, num pequeno espaço das casas das crianças, né? Então, isso é complexo de ser vivido por os professores e é complexo também de nós passarmos essa formação, né, tão rápida aos nossos professores. Então, a formação docente é necessária porque ela tem que ser reflexiva, né, por esses professores, porque eles têm que viver essas experiências concretas, se questionando a própria prática, né, a própria experiência que ele vem no ambiente colaborativo, né. E esse trabalho todo ele se entrelaça fortemente com a coordenação pedagógica, que vai passando essa escuta, alternativas diferenciadas, né, a mediação, fortalecendo esses vínculos propriamente ditos a todo momento. A coordenação, como a colega anterior colocou, a Cineri, ela passou a ter que trabalhar com uma rede de fortalecimento para esse cotidiano, para esses professores, em muitas dimensões que não são só pedagógicas, são administrativas, são pedagógicas, são de relação com essas famílias, né? Então, eu acho que é muito importante e imprescindível a gente repensar nessa formação docente, né, para esse tempo e para o tempo futuro, porque sabemos que nada voltará da mesma forma como a gente saiu, né? E esse novo cenário exige um processo imenso de reinvenção, eu diria assim, de pensar uma infância plural, uma infância diferenciada, que esse professor seja um professor também diferente, né? Com toda essa carga de conhecimento que ele adquiriu em tão pouco tempo, né? E é um desafio, porque construir o protagonismo docente é por muitas reflexões, acredito eu, que pelas reflexões que ele tem que fazer daquilo que ele vivencia, né? E diz assim, por onde começar a pensar essa formação, né, desses professores, né? Eu parto de alguns princípios, né? Algumas indagações que aprender a ensinar nesse tempo de pandemia, como é que ele aprendeu a fazer esse processo nessa pandemia, como é que nós possibilitamos as vivências domiciliares, né, associadas às experiências que o currículo nos propõe, né? E o que aprendemos dessa experiência toda. Então, são questões muito pertinentes a pensar para reconstruir essa nova proposta de formação dos profissionais, né? E, enfim, pensar numa formação de professores a partir desse contexto todo vivido, eu diria, num professor criativo, num professor pesquisador, num professor reflexivo, um professor que tem uma escuta atenta, uma observação muito atenta, né, ao contexto que ele vive e principalmente, assim, que ele
ele também ensiná-lo a diferentes formas de se relacionar, né? De se relacionar com as crianças, de se relacionar com as famílias, de se relacionar com a escola, né? Eu acho que são pontos muito específicos da gente pensar esta formação a partir de tudo que vivemos, dessas demandas todas que surgiram, né, nesses últimos meses, né, que foram assim de muito aprendizado para todos nós, né? Então, e enquanto também coordenadora de escola infantil, é um desafio constante para a gente viver isso e também ajudar os nossos professores nesse processo tão difícil, né, que muitas vezes cabe a ele o excepcional, que a gente também tem que dar conta de atendê-lo. Tá? Então, para dar continuidade a essa dimensão também toda escolar, eu vou passar a palavra à professora Ana, né, para dar continuidade que a gente está discutindo, né, nessa formação de professores. Rochelle, muito obrigada. Obrigada às colegas, colegas amigas de pesquisa, de docência, né? Eu atualmente estou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação na linha de História da Educação. Então, minha formação toda se dá dentro da história. No programa de formação, nós temos duas áreas de concentração, uma área de concentração e duas linhas de pesquisa, né? A linha de pesquisa, uma delas é linguagens e cultura no ensino da história, e a outra é fontes e acervos na pesquisa e docência. O nosso programa, ele é um programa na modalidade profissional, né? É um pouco diferente do acadêmico, e nós tivemos este ano aprovado também o doutorado. Então, para setembro, teremos o edital para a seleção tanto do mestrado quanto do doutorado. Prestando atenção nas falas das colegas, das pesquisadoras, né, um pensamento une a todas nós que estamos aqui na tela, que é o pensamento do estar com, do fazer com, do coletivo, né? Seja na coordenação, seja no uso das tecnologias e na formação para o uso das tecnologias, né? Seja no pensar a avaliação, como a professora Andrea nos chamou bastante atenção. Eu gostaria de projetar só uma tela aqui com vocês para conduzir um pouco a minha reflexão e muito inspirada nas minhas aprendizagens com a professora Flávia Ramos, que está aqui conosco. Então, bem rapidinho. Este é um livro de história infantil, uma história produzida pela Ruth Rocha, cujo título é O que os olhos não veem, né? A Ruth Rocha escreveu essa história no início dos anos 80, bem no iniciozinho de 1980, quando o nosso país ainda estava vivendo um período de ditadura, digamos assim, civil-militar, né? E a história se passa num reino, a Ruth escreveu essa história, num reino que o rei era bastante feliz, mas em determinado momento o rei adoece. E essa doença é uma doença contagiosa. Ela atinge as outras pessoas que estavam no palácio com ele, né? Funcionários, as pessoas que conviviam. E o que essa doença fazia com eles? Fazia com que o rei e a sua corte enxergassem exclusivamente pessoas muito grandes e de voz muito potente. As pessoas pequenininhas e de voz mais frágil não eram vistas pelo rei depois que ele ficou doente. As pessoas começaram a sentir essa ausência da preocupação com elas, né? E, num coletivo,
como as colegas comentaram até o momento, as pessoas começam a se questionar, mas o que nós podemos fazer para sermos vistos e ouvidos? Né? Então, discutem, alguém traz uma alternativa. E se nós chegarmos no palácio, todos sobre pernas de paus? Aí estaremos bem altos. E outra pessoa diz assim, quem sabe nós possamos falar todos juntos? E aí a nossa voz parecerá um trovão. E assim eles fizeram. Eu não vou contar o final da história, porque eu gostaria que cada um buscasse essa história da Ruth Rocha, né, para poder ver o final muito interessante. Tá? Só encerrar aqui, parar a apresentação. O que eu quero trazer com isso? Esse período de pandemia, né, com o Covid, com a doença e todos os desafios que as colegas muito bem apresentaram, ela nos traz um desafio que é coletivo e que, ao meu ver, e no pensar da história, ele amarra todas as outras preocupações, que é a questão da cidadania. Então, qualquer atitude que hoje nós vamos tomar, seja a Eliana como pessoa, a Eliana como profissional, a Eliana como colega, ela tem um reflexo no outro que está comigo. E nos outros que estão ao redor, um pouco mais longe. Posso dizer que qualquer decisão que eu tomar, ela vai atingir o micro, o médio e o macro. Então, qual é o nosso papel enquanto historiadores, formadores de novos professores de história, ou mesmo professores que trabalham com a formação continuada, como a professora Andréia também falou, né? O nosso papel é um papel de ajudar a construir e vivenciar um conceito de cidadania. Colegas, eu vejo que se a história não trabalhar este momento como uma possibilidade de construção de cidadania, nós estaremos perdendo o momento da história. Então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Nós estamos, acho que o tempo já bem curtinho, mas é um questionamento muito importante. Quanto eu exercito da minha cidadania, não só enquanto meu direito, mas enquanto dever? Quais os processos históricos eu, como professor, posso ajudar o meu aluno a conhecer e compreender quais foram as atitudes cidadãs que determinados grupos tiveram em determinados momentos? Nesse momento de pandemia, a escola, os professores, os pais, os alunos como colegas entre si, precisam avaliar e aprofundar esse conceito de cidadania. Muito mais do que o conceito, experiência cidadã. Então, eu deixo essa reflexão como um momento muito importante para o agora e para o depois da pandemia, independente da realidade que nós tivermos. A cidadania é uma construção fundamental. Eu coloco como uma responsabilidade da história, porque estou na história, mas ela é uma responsabilidade de todos nós, educadores e formadores. Eu passo a palavra à querida colega Flávia, né, que vai colocar o cordãozinho de ouro em toda essa nossa discussão. Muito obrigada, Eliana, pela gentil introdução. Muito obrigada a todos os colegas. É uma alegria estar com vocês nesse momento e estar com os nossos alunos e demais, não é ouvintes, né? Agora não é rádio. Enfim,
Eu queria pensar um pouquinho nesse momento sobre como a docência se apresenta nesse momento de pandemia e na pós-pandemia. E para isso eu parto, né, do fato de que cada um fala de um lugar. E eu falo do lugar das letras e da educação, em especial das letras ligadas ao universo da literatura. Eu falo, portanto, da leitura. E falo da leitura além das palavras. Leitura de palavras, mas também leitura de contextos, de lugares, de pessoas. A colega Eliana se valeu de uma narrativa infantil, que em princípio não tem verdade, tem invenção, para propor uma reflexão. E a literatura nos permite isso. Bem, para falar da leitura, então, há que se fazer silêncio interior para ler o nosso entorno. Ser docente implica ler e ajudar o outro a ler. Ao ler o dia de hoje, por exemplo, com temperaturas negativas, lê-se o que a luz nos permite ver em meio à névoa, seja a casa com cano de fogão com fumaça, seja a casa sem cano de fogão. E aí vem a pergunta, e como as pessoas se aquecem? A paisagem nos coloca perguntas a cada um de nós. Basta ter sensibilidade para captá-las. Basta ter sensibilidade para captar as perguntas que o nosso entorno nos faz. E nós, como professores e como pesquisadores, podemos tentar buscar respostas para essas perguntas. Com isso, eu quero dizer que o ser humano, no caso o professor, lê e ajuda a ler o encanto e a dor do frio. A gente sempre pode ler mais do que um lado. As coisas sempre têm mais do que um lado. Há aqueles que estão aquecidos e há aqueles que sentem frio. E o frio pode doer. A leitura nesse contexto não é uma ação passiva. Ao ler, como nos alerta Bakhtin, nós temos uma atitude, uma ação responsiva, mesmo que a resposta seja não fazer nada. Não cabe, contudo, em agosto de 2021, o não fazer nada. A leitura é conclamação, ler para conhecer, conhecer para agir, agir para contribuir no apagamento das desigualdades sociais. Ser professor é ser leitor que age, e é essa concepção de leitura que deve ser oportunizada nas nossas práticas educativas. Leitura e ação andam de mãos dadas. Além dos textos postos no nosso entorno, na natureza, o frio, a chuva, o tempo, o relevo, as pessoas, como docente no âmbito de letras, educação e biblioteconomia, eu privilegio os textos literários, como a professora Eliana já sinalizou, né? Literatura, no entanto, não é formada apenas por aquele texto clássico, escrito há muito tempo, como, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare. Eu ouso dizer, apoiada em Antônio Cândido, que pertence ao universo da literatura, histórias com protagonistas não tão heróicos como estes conhecidos e tão difundidos. Eu ouso dizer que nós temos histórias que constituem a literatura, histórias com protagonistas como Pedro Malas Artes, que integra uma narrativa chamada Sopa de Pedras, ou então constitui uma outra narrativa em que os rabos de porcos são enterrados num banhado na casa de um certo fazendeiro. Integra a literatura, esse imaginário, essa cultura popular, que nós temos direito a acessar e temos o dever de propagar, frases feitas como tirar água do joelho, ou então sábios ditos populares como mais vale um hoje na mão do que 2 amanhãs.
ou até mesmo constitui a literatura quadras que todos nós aprendemos na infância, e não sei se as infâncias de hoje as conhecem, como, por exemplo, esta noite eu tive um sonho, que não me sai da lembrança. Sonhei que via a saudade abraçada com a esperança. Essas falas, esses ditos, eu tomo emprestado de um livro do Ricardo Azevedo chamado Meu Livro de Folclore. São pérolas que cito aqui. Bom, pertence ainda ao campo da literatura as narrativas inventadas e lapidadas durante muito tempo. Eu falo, por exemplo, de O Negrinho do Pastoreio, assim como de histórias de monstrengos, como as do lobisomem, que me apavorou tanto na infância. Assim, eu proponho, em tempos de pandemia e em tempos de pós-pandemia, a cada docente convidar os mais velhos a contarem as suas histórias. Convido a cada docente a convidar seus alunos a escutarem os mais velhos e serem presenteados com histórias. Ou, pegando a palavra de uma colega, será que seriam presenteados com experiências? A história que o outro nos conta pode passar a nos integrar, a nos constituir. Eu, por exemplo, contei hoje uma história vivida, quando criança. Contei uma história que congrega invenção, que congrega memória, porque a memória é povoada de invenção também. Contei uma história das idas para a escola, quando usava a bota de borracha em dias em que a vegetação estava coberta de geada, por volta de 1973. Ou a melhor odisseia, que era ir à escola, ou melhor, a odisseia que era, naqueles tempos, ir à escola em dias frios. Mesmo que a arte e a literatura não compareçam como componente curricular, todos nós podemos colocá-la em nossas práticas. E a professora Eliana, sem que a gente combinasse, o fez a recém. E assim, eu encerro esse convite com a simplicidade de uma quadra, trazida do livro do Ricardo Azevedo. Quem me dera ter agora um cavalinho de vento para dar um galopinho onde está meu pensamento. Muito obrigada a todos pela escuta, né? E o convite é que a gente traga essa humanidade, que foi uma palavra citada por várias das minhas colegas aqui, que independente do lugar que a gente ocupa, pode ser na aula de matemática, de educação física, mas que a gente se permita a trazer essa dimensão do simbólico, do artístico, para as nossas práticas, em tempos de pandemia e em tempos pós-pandemia. E que essa palavra simbólica seja a palavra que está nos livros, as imagens que estão nos livros, mas também sejam as palavras que estão nas pessoas vivas, que são livros, que estão aí, né, e que nós podemos usufruir, e as imagens que estão na natureza, no nosso entorno, ora belas, ora não tão belas. Eu agradeço a todos e acho que passo a palavra para a professora Carla. Muito obrigada, obrigada, colegas, maravilhoso, um presente a gente poder estar aqui refletindo com tantas ideias, provocações que inspiram, encantam e movimentam a gente como professores e cidadãos, né? Estamos já quase terminando, já terminaríamos, mas eu gostaria de honrar a presença e as perguntas que estão das pessoas que estão aqui conosco, né? Nós temos 2 perguntas do Adilson e também eu quero dizer para quem está assistindo, se tiver alguma colocação, a gente está ainda a tempo para responder, né? Então, o Adilson, ele nos traz
duas perguntas, assim, provocações, né? Em que momentos esse movimento todo o professor pode fazer, se a carga horária é total aos professores? E também ele coloca, crescemos sem discussão ou reflexão. Eu vejo essas provocações, né, do Adilson importantes, e convido alguma das colegas, se quiser, trazer uma pequena fala sobre isso que o Adilson nos coloca. Eu me candidato a fazer um comentário. Eu penso que o Adilson tocou num ponto importantíssimo. Nós tratamos aqui coletivamente de refletir sobre a formação de professores e sobre o compromisso que cada um de nós assume no exercício dessa profissionalidade. Nós temos um compromisso e os professores foram, na urgência da aceleração dessa história causada pelo coronavírus, eles foram colocados à beira da piscina, enfim, foram várias metáforas que emergiram aqui, ou eles agiam ou permaneciam estagnados. Eu queria dizer que eu penso que vários permanecem estagnados mesmo depois de muitos meses. A gente tem muitas instituições que não se mobilizaram e se negaram a fazer qualquer coisa por várias razões, inclusive uma oposição teimosa, de certa maneira, ao uso das tecnologias. Mas, de um modo geral, os professores eles foram empurrados a tomar atitudes, a aprender, a compartilhar, a aprender, né, horizontalmente, todas as questões que a gente já trouxe aqui. Mas, Adilson, tu tocas numa questão que é importante. Qual é o compromisso do Estado no oferecimento de condições de trabalho? Se essas condições de trabalho para a docência já não eram suficientes ou minimamente boas, a urgência desse tempo nos coloca uma outra situação. Os professores demonstram toda a condição e todas as capacidades e todo o desejo de aprender, de fazer, de se reinventar, e eu acho que muitos professores, junto com seus estudantes, conseguiram cumprir com esse compromisso, a despeito de toda a desigualdade que nós temos nesse país, e eu não estou esquecendo disso. Mas não é um compromisso de uma pessoa. Aí vem a questão que eu acho que a professora Eliana trouxe bem, da cidadania e da nossa função enquanto sociedade de exigirmos que os governos, que o Estado cumpra com políticas de Estado mais sérias efetivamente, com investimentos a longo prazo, e que tudo isso que nós estamos aprendendo nos sirva para transformar a escola pública em especial, num espaço em que seus profissionais sejam respeitados, valorizados, e que a gente não queira apenas que eles tenham que agir na urgência, mas que eles tenham condições para uma formação continuada, séria, eficaz e tratados com o respeito que todo profissional merece. Então, é um pouco isso que me suscitou a tua questão, do ponto de vista realmente do compromisso do Estado, das políticas públicas e o nosso compromisso também enquanto sociedade no lugar, né, que foi um pouco da pergunta que eu fiz lá no início. Qual o sentido da escola para a sociedade brasileira? Ela nos faz falta? Os professores são importantes? Nós queremos as nossas crianças todas de forma igual e universal acessando a escola? E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Não nós, indivíduos, mas nós, enquanto sociedade, cidadania. Né? Então, não sei, foi isso que me ocorreu, eu abro aí para as questões para as colegas também. Obrigada, Terciane. Eliana Rella quer fazer um comentário. Eu vou me repetir com a professora Terciane, Adilson, porque eu me coloquei que eu gostaria de fazer o comentário, a tua provocação, e a professora Terciane já me chamou ali, né? Mas a Terciane retoma essa questão da cidadania, e a Dailson eu vejo como uma questão também de cidadania dentro da categoria. Né? Nós compreendemos muito bem todos os desafios, o empenho de a grande maioria dos professores, né? A doação, a dedicação, para fazer com que esse momento de, eu nem digo de escolarização, mas de vínculos, né? E de fazer com que não se esqueça da escola.
os professores estão sendo fundamentais nesse sentido, né? Mas eu queria realmente trazer isso que a Terciane comentou, quanto nós, como categoria profissional, estamos nos unindo e pegando as nossas pernas de pau, né, e falando em uníssono para que o Estado respeite. Então, acho que essa é uma questão também muito importante. Cobrarmos do Estado é um direito que nós temos. Cobrarmos condições de trabalho e cobrarmos também formação continuada, isso é cidadania. Então, por isso que eu coloquei antes que na formação dos professores, eu tenho certeza que uma disciplina, trabalhando com os conceitos de cidadania, ela ajuda. Mas atitude cidadã de professores na formação contribuem mais ainda para o exemplo e o exercício dessa cidadania dos professores com os seus colegas, com os pais, com os alunos, né? E principalmente com o Estado, Adilson. Eu acho que essa tua provocação é muito importante, mas ela realmente passa por uma construção cidadã de todo indivíduo e, aqui no nosso caso, dos profissionais. Então, muito obrigada pela sequência da discussão, né, colegas? Eu acho que a gente tem muito a pensar e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade grande como educadores, como também quem está participando do chat tem afirmado isso nas discussões. Eu não localizo mais nenhuma pergunta, estamos também avançando já no nosso horário. Eu quero fazer um fechamento agradecendo mais uma vez a possibilidade de estarmos juntos aqui e de tantas dimensões trazidas nesse diálogo, que fazem pensar e nos colocam como educadores, educadoras, cidadãos, em corresponsabilidade com um mundo e uma educação melhor, que seja baseada na cooperação, no compromisso ético, com uma nova terra, com uma nova humanidade. E eu também convido que a gente possa seguir nesse diálogo no próprio canal do YouTube, no nosso canal do Diálogos com Educação. A gente pode propor diálogos ali sobre temáticas que venham a interessar. Então, agradeço, um grande abraço a todos, cuidem-se, um prazer estar aqui com todos. Até mais.